Fala, meu querido, tranquilo? Seja bem-vindo ao canal da Projetistas Academy, e aqui você tem a oportunidade de adquirir conhecimentos valiosos que vão agregar na sua vida se você quer trabalhar com projetos e também na área da engenharia. E meu nome é Felipe, e caso você não me conheça, eu também sou professor de SolidWorks, inclusive tenho um outro canal de Solid, e caso você queira aí aprender a projetar na prática, fazendo desenho, desenvolvendo projetos, na descrição desse vídeo eu vou deixar o link aí do outro canal para você poder conhecer. E meu amigo, se você está vendo essa aula e você já é meu aluno lá do outro canal, deixa um comentário aí. Vai ser muito bom saber aí a galera que também está interagindo aqui nesse canal com esse conteúdo. E bom, acredito aí que seria interessante fazer uma introdução e te explicar qual que é o nosso objetivo. A matéria de hoje que vamos iniciar aqui vai ser Ciência e Engenharia dos Materiais. É um assunto muito importante dentro da engenharia e geralmente essa matéria ela é dada lá na faculdade ou até mesmo em algum curso técnico, dependendo de onde você estudar. Só que é uma matéria que eu percebo que dificilmente a pessoa consegue adquirir esse conhecimento e consegue aí aplicar no seu dia a dia, nos seus projetos e como que funciona. Porque na faculdade, cara, a preocupação do aluno de engenharia é passar nas provas, fazer ali todas as atividades, é aquela correria toda e às vezes falta um certo feeling com relação à parte prática mesmo da coisa. Então o meu objetivo aqui nesse canal, com esse conteúdo, é trazer para você um conteúdo um pouco mais teórico, um pouco mais enraizado na engenharia, para que você tenha esse conhecimento, porque eu acredito que ele é muito importante. Porque às vezes você já é um estudante de engenharia e você está vendo essa matéria lá na faculdade, não está entendendo absolutamente nada, e aqui pode ser um ponto de estudo para você e onde você vai conseguir assimilar algumas informações aí e até mesmo ter uma melhor compreensão sobre essa disciplina. E meu amigo, caso você ainda não começou um curso técnico, você não está estudando, você nunca nem viu essas coisas aqui, ó, é muito interessante para você porque pelo menos você vai abrir o seu campo de visão e entender que a engenharia, a área de projetos, ela é muito além de só fazer desenho, é muito além de ficar só preenchendo planilha, fazendo visita em empresa. Existe toda uma questão técnica fundamentada aí em uma ciência, em estudo, anos de estudos. Aqui você vai ter acesso ao conteúdo que pode ser um pouco mais avançado aí para você, mas fica tranquilo que o meu objetivo aqui é facilitar esse processo. Fechou? Ó, primeira coisa, dá um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal, caso você queira acompanhar esse conteúdo e tem um ponto de estudo bem interessante aí que vai agregar bastante para você, ó. Bom, primeira coisa, acredito que a gente precisa fundamentar aqui a nossa matéria, né, que a gente vai aprender. E ciência dos materiais, eu achei uma explicação bem resumida, simples, que a gente consegue ter uma noção, ó. Ciência e engenharia dos materiais é a área de atividade humana associada com a geração e aplicação de conhecimentos que relaciona composição, estrutura, processamento de materiais e as suas propriedades e uso. Resumindo, é o seguinte: se alguém descobre um material, por exemplo, alumínio, você como engenheiro, você tem que encontrar aplicações desse material no mercado, porque existe sempre uma necessidade de se melhorar um projeto, melhorar algum tipo de processo. E o nosso trabalho na área de desenvolvimento de projetos, na engenharia, é justamente ter um campo de visão mais macro sobre o mercado, identificar problemas e arrumar soluções para esse problema. E às vezes você precisa desenvolver algo novo que ainda não foi desenvolvido. Então a ciência e engenharia dos materiais, ela entra nessa fase para que a gente tenha uma possibilidade de atender pequenas demandas. Com o passar das aulas você vai começar a assimilar e entender esse processo até mesmo no seu dia a dia. E uma coisa que eu acredito que fica interessante para a gente poder dividir aqui esse assunto, o que é ciência e o que é engenharia dos materiais. Ciência dos materiais é a investigação, estrutura e propriedades. Investigação seria aí o estudo mais teórico da coisa, os artigos, são cientistas, as pessoas que se aprofundam aí nessa matéria. As estruturas, você vai aprender como que é a estrutura de um metal, como que é a estrutura de um plástico, como que funciona a estrutura
aí de um minério, por exemplo, porque nós temos diversas propriedades, tanto mecânicas, térmicas e diversas outras propriedades de cada material. Então, cada material nós temos aí uma vantagem e desvantagem. E é interessante que você saiba dessas características dos materiais, porque às vezes está numa reunião ali de projetos, conversando com um monte de gente. Eu já estive num caso assim, era um projeto relacionado a uma obra na Petrobras e tinha lá, cara, a equipe da Petrobras, quem já trabalhou com eles sabe como funciona. Tinha quase 10 pessoas, um engenheiro químico, um engenheiro de segurança, um engenheiro mecânico, um engenheiro elétrico, tinha alguém só focado aí na parte dos materiais, ou seja, cada especialista dentro da sua área para discutir ali características dos projetos que estava sendo desenvolvido. E caso você não tenha esse conhecimento, você fica boiando dentro de uma reunião como essa. Então, cara, é importante você aprender e dedicar seu tempo para estudar, beleza? Ó, outra coisa relacionada às ciências dos materiais que é fundamental é desenvolver novos materiais. As empresas, elas investem milhões e milhões em ciência dos materiais com o objetivo de descobrir novos materiais. Se uma empresa X, imagina você está lá trabalhando, desenvolvendo, você descobre uma nova liga metálica. O que você pode fazer? Patentear essa liga, começar a produzir e capitalizar aí em cima desse recurso. Então as empresas, elas investem pesado na parte de desenvolvimento, de estudo dos materiais, com o objetivo de capitalizar esse recurso e até mesmo atender pequenas demandas, porque sabia que existe tipos de pontes e prédios que só foram construídos porque houve uma evolução nos materiais. Antigamente só tinha acesso a ferro fundido e outras coisas que eram fáceis de ser fabricada. E depois que foi descoberto e desenvolvido o aço carbono, foi um salto aí na construção civil, na construção mecânica, porque tivemos a infinita possibilidade de usar o aço em diversas aplicações, tanto estruturais, de máquinas e também de edifícios. E a engenharia é onde entra a prática. Lembra que eu falei que o engenheiro, o trabalho dele é resolver problema? Pois é. Se alguém estuda e faz um estudo teórico sobre a coisa, precisa de alguém ali para poder adquirir esses conhecimentos e somar com outras ferramentas para que se desenvolva alguma coisa. Por exemplo, desenvolver forma de produção desse material. O cara foi lá e descobriu o alumínio, então o engenheiro precisa desenvolver um processo para que se retire esse material ali do solo, processe ele e entregue e pronto para o mercado fazer ali a sua conformação e também vender. E também criar novos produtos e sistemas e técnicas de processamento. Nós sabemos aí que existe processamento de laminação, extrusão, a frio, a quente. Então existe vários tipos de processos de fabricação para cada material específico e também pensando aí nas suas aplicações. Tudo isso a gente vai falar depois, tá? De forma mais detalhada. Essa primeira aula tem como objetivo te dar um parâmetro geral, até mesmo fazer uma introdução. Então nós teremos aí várias aulas sobre esse assunto, porque é um assunto bem extenso e que é interessante também você adquirir ele aos poucos para não confundir. Então as ciências e engenharia dos materiais elas são unidas e caminham juntas, tranquilo? E uma coisa que geralmente a galera já aprende aí logo no curso técnico ou até mesmo no Senar, na faculdade logo de cara, até acredito que você já ouviu falar sobre isso, que são as propriedades mecânicas. Eu peguei logo esse exemplo de cara para que você consiga assimilar mais fácil. Vamos lá, se você pega um material, um aço carbono, um aço inox, esse aço inox ele vai ter propriedades mecânicas específicas e elas podem variar de acordo com essas propriedades aqui, ó. Rigidez, que é a resistência de um corpo à deformação por uma força aplicada. Então, o material rígido, ele não se deforma em função de uma força. Você pega ali uma barra de ferro e você aplica uma força. Ele não vai entortar. O material rígido, ele vai quebrar fácil. Então, cada material ele tem uma característica positiva e também uma característica negativa. Resistência é a capacidade do material de suportar uma força e suportar sem fadigar. O que é uma fadiga? Fadiga é quando o material ele quebra, é quando ele chega no limite dele de resistência. Então o material resistente ele absorve muita força sem quebrar.
A dureza é uma propriedade resistente ao risco. Por exemplo, o material duro, a gente vai estudar isso depois, ele tem uma estrutura cristalina, as estruturas atômicas moleculares dele é de uma forma que a superfície dele é muito dura a ponto de não deixar nenhum material riscá-lo. Por exemplo, o diamante ele é o material mais duro que existe, por isso que o diamante ele é usado em equipamentos para fazer corte de peças, de chapa, de qualquer coisa. Ou o diamante ele praticamente corta e risca qualquer coisa. Porém, o diamante ele é um material quebradiço. Ele é duro, porém ele não é um material dúctil. E a ductilidade é uma outra propriedade mecânica que a gente pode considerar que ela tem uma capacidade de absorver uma força e ter uma certa deformação, mas não, ela não se rompe. O que significa? Imagina que você tem aí, por exemplo, o suporte aqui ó, desse microfone. Ele é feito de alumínio, não sei dizer. Ele é um material dúctil, porque eu consigo aqui ó, apertar, ele dobra um pouco, mas ele não se deforma. E se eu apertar muito ele, tiver muita força na mão, eu vou realmente deformá-lo ao ponto de que ele não volta ao normal, porém ele vai se manter inteiro, ele não vai se quebrar. E a tenacidade, deixa eu tirar minha foto daqui, ó, é a capacidade de um material de absorver energia e deformar permanentemente sem fraturar. Ou seja, esse material ele absorve algum tipo de impacto, por exemplo, ele se deforma todo, porém ele não se rompe. Cada propriedade mecânica dessa a gente vai se aprofundar depois, onde eu vou dar exemplos práticos de cada material, como que funciona, até mesmo o produto, o maquinário. Fica tranquilo, beleza? É só para você anotar aí e ter essa lista bem feita aí. Inclusive, cara, se você realmente quer pegar firme aqui nessa matéria, nesse estudo, aconselho a ter um caderno aí para que você anote todas essas coisas, até mesmo os insights que você tem, para que você possa estudar. Inclusive, as fontes desse estudo, desse material, eu vou disponibilizar aqui na descrição. E uma coisa importante, eu não posso ser sua única fonte de estudo, beleza? Aqui pode ser um complemento para você estudar ou até mesmo uma descoberta, mas para você se aprofundar e realmente ser um especialista nesse assunto, é interessante aí que você faça uma graduação ou uma pós-graduação nesse assunto, que com certeza você vai adquirir muito mais conhecimento. O meu trabalho aqui, de verdade mesmo, é abrir a sua cabeça e te mostrar, cara, porque assim, eu trabalho com projetos, eu tenho lá outro canal de SolidWorks e boa parte da galera lá, praticamente todo mundo, quer trabalhar com projetos, só que eu percebo que tem muita gente que está ainda começando a sua vida profissional e esse conhecimento, por mais básico que seja, assim, fundamental, tem gente que não conhece, que nunca nem ouviu falar, ou quando viu isso aqui, viu bem por cima, e a minha ideia aqui é se aprofundar um pouco o suficiente para que você não seja um completo ignorante nesse assunto, beleza? Agora vamos dar uma complicadinha aqui, ó, brincadeira, tudo com o objetivo de simplificar no final, você vai ver. O tetraedro dos materiais. Qualquer material, nós podemos estruturar aí os fundamentos dele. O que é fundamento? O que é princípio? Princípio são verdades fundamentais. Então, ó, nós temos aqui esse tetraedro e você pode observar essa bolinha vermelha. Que caracteriza o material? Por exemplo, bronze. Vamos pegar o bronze como exemplo. Então, eu tenho o bronze. O bronze, ele vai ter as propriedades dele, tanto mecânicas, térmicas e outras. Ele vai ter a estrutura, que é a organização atômica aí desses átomos, de todos os grãos, você vai ver isso também. O processamento, existe uma forma correta para você processar o bronze, para você processar o alumínio e também processar outros materiais. E também a aplicação. Como que é a aplicação do bronze na indústria, no mercado, no dia a dia, como que é? Se você pegar o ouro, por exemplo, o ouro ele tem as suas propriedades, sua estrutura, o seu processamento e a aplicação dele é até mesmo na eletrônica. O seu celular tem bastante ouro, se você não sabe, o computador, muita coisa hoje em dia tem ouro. Então, o nosso objetivo é estudar os materiais e ver a aplicação dele realmente na prática. Com isso, nós podemos até simplificar mais e entender
que esse tetraedro não é somente um desenho para simplificar a coisa, é realmente um processo fundamental. Ó. Nós temos aqui um carro, então as propriedades, nós pensamos no desempenho, no custo de fabricação e como que vai funcionar, qual que é o produto final em função desse material, a composição, que é basicamente a composição química, a composição, quais são as propriedades químicas desse material para que ele seja formado, o processamento, desde a fabricação. Se você pega um aço carbono, a gente processa ele inicialmente para gerar uma chapa metálica e dessa chapa metálica ela vai para uma máquina e se tornar aqui a lataria do veículo. Então o processamento é desde a fase de captação desse recurso, seja natureza ou fabricação, até a conformação final ali para se tornar um produto. E é o que eu falei sobre a estrutura. Você pode até visualizar uma imagem aqui, onde você realmente enxerga os grãos do material. Então nós temos a caracterização, nós temos o processamento, composição, aplicação e as propriedades desse material. E lembrando que eu estou passando bem por cima desse assunto, é lógico que eu não estou resumindo, eu não estou omitindo nenhum tipo de informação importante aqui para você, mas entenda que eu não quero me aprofundar muito para não te assustar desse vídeo. Acredito que já nessa etapa aqui do vídeo muita gente já desistiu aí de aprender, mas o caso eu vou pincelando as informações e com o passar das aulas a gente vai se aprofundando. E eu vou trazer também aulas mais práticas, usando SolidWorks, até mesmo outras ferramentas, para que a gente consiga ver essas informações teóricas que você está vendo aqui nesse slide também na prática, beleza? Então, cara, por isso que você deve se inscrever aqui nesse canal e acompanhar esse conteúdo, porque realmente vai ser importante e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nesse processo. E uma forma aqui para simplificar mais ainda essa questão do tetraedro, para não deixar nenhuma ponta solta, nós temos aí os 5 pilares, que é a composição, que é a natureza química desse material. Nós temos a estrutura, inclusive vale a pena salientar que essa matéria aqui, a galera de química estuda muito. Se você já teve o interesse de fazer engenharia química, você vai trabalhar muito com esse tipo de assunto. É uma matéria que acaba sendo dividida aí entre a mecânica e também a galera da química. A galera da química se aprofunda mais, porque é basicamente atividades dele, né? Agora, a gente como mecânico, como engenheiro ou projetista, você precisa entender os conceitos para que na prática, quando você vê alguma situação, você consiga assimilar e identificar de forma mais fácil ali o problema. Então, nós temos a estrutura do material, que é o segundo ponto. Ela está associada ao arranjo de componentes do material de estudo. A gente vai falar sobre esse arranjo aí nas próximas aulas. Outra coisa, deve-se analisar em diferentes escalas. Estrutura em escala atômica, nanoestrutura, microestrutura e macroestrutura. Para você ter uma ideia, ó, aqui eu tenho uma simplificação aí do que seria uma estrutura de um material. Então imagina, você está vendo um motor, aí você vai para a escala micro. Aqui você já enxerga dessa forma. Você vê só manchas, né? Dá até para visualizar as ranhuras. Escala nano e a escala atômica. Nós vamos estudar cada uma delas e entender o que nós conseguimos obter com base em cada escala. Nessa estrutura atômica aqui é uma das mais importantes. Vamos falar bastante sobre esse assunto, entender aí a composição, a estrutura do material em função de cada componente químico que tem dentro dessa liga. A gente vai analisar algumas ligas metálicas também, polímeros, e ver tudo isso de uma forma bem detalhada, porque na prática você vai começar a observar isso. Você vai entender por que uma bomba ela utiliza um tipo de selo mecânico, que é com aquele material. Você vai entender por que uma viga ela tem um material X, por que uma farmacêutica ela desenvolve lá os equipamentos dela e todos são em aço inox, por exemplo. Por que um cirurgião ele precisa de um material específico para fazer uma cirurgia, por exemplo. Tudo isso você vai entender não só por ser falado, mas de uma forma mais fundamentada, de compreender mesmo, né? Então nós temos a estrutura, propriedade.
eu falei para você lá atrás sobre as propriedades mecânicas, dureza, tenacidade, e nós temos as propriedades elétricas, térmicas, magnéticas, ópticas, químicas e a degradação, a corrosão e também desgaste. Ó, por exemplo, elétrica. Você sabe que o cobre ele é um material com alta condução elétrica. Agora, se você pega um plástico, por exemplo, ele tem baixa condução elétrica, uma borracha. Térmica. Se você pega um aço inox, ele tem uma condução térmica diferente do latão, do bronze, do manganês. Magnética. Se você pega um alumínio, ele é menos magnético que um aço carbono. E por que que isso acontece? Então, é o nosso papel aqui desvendar todos esses mistérios aí, ó. Processamento, que é o conjunto de técnicas para obtenção de materiais com formas e propriedades específicas. Você vai aprender sobre laminação, extrusão, conformação, todos esses processos e entender como que funciona. Porque uma coisa que eu vejo a galera sofrendo é você aí, jovem gafanhoto, que está começando agora a sua vida profissional, você entra numa empresa e fica perdido, porque você não sabe o que é um torno, você não sabe o que é uma fresa, você não sabe o que é uma laminadora, você não sabe o que é uma calandragem, e você não é obrigado a nascer com esse conhecimento. Até entendo. Então, é por isso que a gente está fazendo aqui essa aula, para você aprender isso aí e não ter desculpa quando você estiver trabalhando. E por último, o desempenho. O desempenho do material é o foco principal. Se você desenvolve uma liga metálica nova, ela vai atender um tipo específico. Por exemplo, essa daqui do motor, ó, é um motor Ford com desenvolvimento específico. É uma liga de alumínio fundido, desenvolvida aí pela Ford. Geralmente, essas empresas automobilísticas, automotiva, a Tesla, por exemplo, eles só conseguem ter o tipo de tecnologia que eles têm na mão porque eles desenvolveram materiais específicos para determinadas tarefas. Então, o desempenho ele é o resultado final, onde a gente consegue ter uma análise no SolidWorks e alguns softwares de simulação, até mesmo na prática. Você vai aprender sobre os ensaios práticos que nós temos para poder ter informações dos componentes e entender como que esse material vai se comportar na prática. E meu querido, o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, você não vai colher. Então, meu querido, se você quer aprender projetos, engenharia, você realmente quer ser um profissional diferenciado aí no mercado, você precisa ser diferenciado e aprender coisas que não é todo mundo que sabe. Até mesmo as pessoas podem ter acesso a esse conhecimento, mas são poucos aqueles que conseguem realmente colocar na prática. Então, se você quer aprender a colocar seu conhecimento na prática, se inscreva aí no canal. Quiser conhecer meu canal SolidWorks, clica aqui na descrição do vídeo, você vai ver um link aí também, tudo certo. E deixa um comentário, cara, seria muito bom ter um feedback seu, se você gostou dessa aula, se ela foi muito longa, se foi curta ou não. Esse assunto é muito interessante e é valioso aí pra você, beleza? É isso aí, tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.